Boas pessoal, como é que é? Tudo em cima? Hoje estamos a só fazer esta sessão especial porque o meu entusiasmo em relação a este jogo, muito em parte dedicado ao nosso amigo Mod, ao Mod aí do canal, convenceu-me a experimentar o raio do jogo devido à liberdade que aparentemente existe. A nível de decisões e tudo mais. Portanto, porque eu honestamente não gosto muito das temáticas das cruzadas e vá. Mas à medida que fui lendo mais e saber mais sobre o jogo, realmente convenceu-me então a experimentar a coisa. Pá, e pronto, pela primeira vez estou a desvendar então este mundo do Crusader Kings. Vamos lá ver. Eu diria que o meu objetivo à partida é eliminar a igreja do planeta. Seja elas quais forem, não me interessa, não tenho preconceitos em relação a isso, portanto vamos tentar eliminar a religião então da face aqui do mundo. Não faço a menor ideia do que é que está à nossa espera, assim, simplesmente que as coisas, há uma porradão de decisões a fazer ao longo do jogo e é tipo um Game of Thrones in-game. Para cada ação há uma consequência. For every action there's a reaction. E é precisamente essa liberdade ou essa imprevisibilidade, ser imprevisível, realmente me atraiu. Não vou colocar isto para já no schedule do canal, portanto logo à noite vamos fazer a sessão de Mega Drive e continuar a aventura do Echo. Mas podem contar com mais umas streams em relação a isto. De certeza, se isto me pegar como eu estou à espera que pegue, isto leva muito tempo a fazer o loading inicial. Isso. Acho que isto já deveria estar no jogo, não? Digo eu. Eu não tenho assim tantas coisas a correr de fundo. Deixa-me ir lá aqui ao Windows. Verificar se tem aqui alguma coisa, mas não. Bem, posso fechar este programa, não preciso dele. Pá, e não deveria acontecer isto, digo eu. Para mim lá está. Se streamo o Sekiro em máxima qualidade, à partida não deveria ter problema com um jogo de estratégia em que a grande base é a narrativa do jogo. Ok, claramente aquele era um fake program. Ou pelo menos estava a aparecer aqui em duplicado no Windows. Estou agora a tentar fechar o original. Mas de resto só tenho antivírus, malware ligado, WhatsApp e browser. Vou fechar aqui umas coisinhas no browser, não sei se isto tem impacto ou não. Mas acredito que quando menos janelas estiverem ativas, menos memória estará a ser consumida, ainda que marginalmente. E já dei a ordem, vou voltar aqui ao jogo. E vá lá, entretanto, já cá entramos. Ok, não parece estar lento. Como é que é, Redan? Não, é o loading inicial, não sei porque leva sempre imenso tempo. Paradox Account, Achievement, Encyclopedia, Settings, vamos cá experimentar isto. Está no máximo. Áudio, Master Ambiente, parece-me não ter que mexer na coisa. Save games, autosave every year, whatever that means. Estou aqui a pensar no Civilization, não sei qual é que é a distância de um ano aqui em in-game time, portanto. Nos settings, baixei o shadow, tirei o bloom, ok, parece que o CPU passou a fazer menos barulho. Ok. Screen edge scrolling. Acho que vou manter isto tudo. Portanto, imagino que agora está um new game, né? Vamos lá ver. Crusader Kings is a deep strategy game of dynasties and intrigue! If you are new to the world of Crusader Kings, strongly recommend to play the tutorial. The tutorial will play as Petty King Merc. Foda-se. Vamos ser o Petty King, the ruler in Ireland. Lead your family and dynasty to defeat your enemies and become a king. Play the tutorial. Bora! Corai! Seja lá o banha daqui.
Incesto? Estás-me a dizer maluco? Quer dizer, tenho um porradão de mulheres à minha disposição e vou ter que ir à minha filha. Que raio de decisão é essa? Welcome to Crusader Kings. You're a medieval ruler. Land is yours for the taking through clever marriages and diplomacy or by the way of the sword. There is no one way to win Crusader Kings, only different ways to enjoy the story that unfolds. Ok, isto não parece estar lento, eu diria. Is to move across. You can also move the cursor to the edge of the screen. Ok, podemos usar isto, certo? To zoom in and out of lines is a scroll wheel. Yeah. Next, Crusader King spans over hundreds of years and many generations. Right now, time is standing still because the game is paused. Aqui, certo? Sometimes you'll see blue highlighted text like this. This means you can... Desculpem lá estar a ler isto tudo em voz alta, mas é assim mesmo que eu costumo fazer. Resolve the words for more information. Place your cursor over this highlighted text. Haha! Over the cursor of phrase. Inside. Como é que eu... É? Ah, tem que clicar. Ok. Certo. Ih, já a informação a dar com pau. Faz scroll out tudo. Ok. Ok. Mas eu já vejo isso, tipo, para já nada me está a incomodar. Não faço a mínima ideia qual é o impacto das coisas, não percebo, portanto. Now, let's talk about the game. Everything takes place on the map before you. The world consists of large and small pieces of land, each belonging to someone based on their titles. Title is essentially a certificate of land ownership. Okay. Small units of land on the map is the barony. Okay, os barões estão no final da cadeia alimentar aqui. Organized larger called counties. Counties de jure belong to a duchy. Duchies to a kingdom. Duchies to a kingdom and kingdoms to an empire. Duchies, kingdoms and empires do not always have a holder, but are titles that can be created by a ruler who controls enough of the corresponding territory. Holder, o que é? Titles holder, ok. Portanto, não tem que ser necessariamente um nobre, vá, digamos. Nós podemos simplesmente, olha, tu és um peasant, toma lá um county. The empire title may not have... As a further caveat, the holder of a high-level title may not actually control it. Holding higher tier titles allows you to have higher tier vassals. For example, dukes can have counts as vassals, and kings can have dukes. Certo. Your titles are represented by icons with elaborate coats of arms. The icon representing your realm is set by your primary title, which is the most important prestigious title you hold. Ah, aqui estou eu. Tenho um Duki, é isso? Comecei com um Duki. Duki is a title ranking below a kingdom and above a county. The holder of a Duki has de jure rights to its constituents, counties, and they have counts as vassals. Portanto, abaixo de mim estão os counts, que são os do county, certo? Faz sentido? Rank, realm, tier. The tier determines the position of a ruler of title. Ok. If you click your character portrait, the highlight in the character view, the borders of your realm, capital, Luminich, will lighten up. Aí está, ok. Estou a ver. Outside that will be the borders of the entire realm. Munster is your primary title, which is why your realm is named after it. Fucking Ireland, mate! You also hold the Earldom of Thomond as separate titled. Onde é que está? Está bem. É este? Thomond. Cadê o Thomond? Não estou a ver aqui no mapa. Como é que é? You also hold the Earldom of Thomond as separate title. Isto é apenas um título, não quer dizer que seja o nome da terra em si. If you zoom out, you will read Munster on this part of the map because you are the top ruler of the area.
Aí é como que era um mapa mundo. Tá bem, tá. Ah, pois aqui ainda não tinham descoberto as Américas? Hum, não, pois não, até aos descobrimentos. Epá, peraí, agora é cada vez que estás aí a reparar por cima toda vez sempre que é a maior parte da bandeira. Porque o teu segundo título é um Baron e acho que então, right now, tens um Dutch e mais um Baron. Make sense? Sim, 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 sim. Então e a gente não pode começar como Vikings? Para mim era boa. Sim, 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 sim. Certo. Bem, bastante com isto. Ruling over others. As a ruler you can hold so much... Ah, espera lá. Eu só tenho que mudar aqui a câmera porque acho que a câmera está em cima. Exato. Vou meter a câmera no... Oh, raios. Só mudar isto para aqui. Acho que assim fica melhor para a stream em si. E agora de volta. Sim, sim, já percebi. Tem a ver com o Map Awareness. As a ruler, you can hold so much land on your own. You will often have other rulers helping with the administration of the realm by holding land titles within your borders, making them your vassals. Find your own lands, your domain, press the home key and zoom in. Isto era aquilo que eu acabei de descobrir. Certo. Characters. You are playing as one of the many characters in this world, represented by character avatars. Your character is the ruler of a realm. You need to make sure that your dynasty survives and thrives through the ages. Your titles give you power and control over territory and other characters who might hold titles, blah blah blah. Click on your character. Character have skills indicating the proficiency with a certain field. Some are greater talkers, while others prefer make their intent clear on the battlefield. Portanto, eu aqui sou claramente um general lixo, um tactician, chamamos assim. Stewardship. Stewardship is a skill that helps rulers manage their domains. Ok, já percebi, certo. Intrigue, learning, fosga-se, iliterado da merda. Estes irlandeses sempre a beber. Characters have skills indicating their proficiency, blah, blah, blah. Remember, since these are highlight text, you can mouse over. Exato. Já tinha percebido isso. Characters also have traits which can affect skills, as well as how they react to things. These are illustrated by icons on your character view. Ooh. Some traits tell you about the character's personality, like fickle, calm, or generous. Other traits are specific to how a character has lived their life, such as education traits or commander traits. Aí, como caraças. Como é que um gajo é temperate e wrathful at the same time? Temperate tem a ver com stewardship. According to this character, it's best to enjoy things in moderation. Bull. Bull. Os irlandeses, moderation. Lá está, não estou a perceber isto. Como é que um gajo é temperate e impatient e wrathful ao mesmo tempo? Catholic opinion mais 10. Virtuous to Catholics, claro. Enfim. Sim, mas eu quero é tudo, pá, aproveitar a vida, caralho. A gente está aqui é para viver, não é para andar aqui a. Ah, e tal, não podemos, senão o senhor ainda smite us down. Fuck that shit. Wrathful, Diplomacy -1, Martial +3, Intrigue -1. Pois, é. Que é isto, Dread? Dread is a measure of how feared the ruler is. Pois. Rules increase Dread by performing cruel and heinous acts such as torturing and executing prisoners. Dread makes it viable to play as a tyrant because unruly vassals can become intimidated, terrified. Yeah, já estou a ver. Este gajo antes da pôr primeiro. From this you can see that your character typically lives a modest life but expect others to do so also and is quick to anger when they don't. When a character chooses to behave against their personality traits, it can cause stress. Stress measure characters' mental well-being. Characters gain stress, and other characters who gain stress will also gain stress level, causing various negative effects that persist until they stress level range fertility.
Mental breaks. Ah, isto é lindo, meu. Estou a curtir bué. Eu só não percebo é porque a nível. Ok, percebo a cena que é se tu ages contra a tua natureza, causas stress a ti mesmo. Mas, por outro lado, também podes mudar a tua própria natureza do ser. A nível psicológico, digo. Eu tive um rei com 100 dread, acho que foi o avô antes de eu ter perdido o reinado. Ah, pois, mas isso faz parte do comportamento humano, é que é, quanto mais velho tu és, mais resistente ficas à mudança. Traits can also impact how other characters. Eu acho que este jogo é espetacular, tipo, para pessoas como eu que adoram psicologia, entendes? Portanto, estudar aqui os comportamentos e reações das pessoas e das sociedades à tua volta é qualquer coisa. Traits can also impact how other characters react to you. Some people are impressed by the brave trait, while the lustful characters more like to feature in salacious gossip. Traits influence other characters' morality and greed, which can affect both their friendly and hostile actions. Claro. All characters, yes, all, have an opinion of one another, which drives their behavior. Low opinion can cause people to rise against you or be unwilling to help you. High opinion can, on the other hand, make characters more inclined to join your murder scheme or fall for your seduction. How you choose to interact with other characters will often affect their opinion of you. Mas quem é este? Brian Mac Merchant Britain. Your son and heir. Ah, ok. Pois, claro que ele tem uma high opinion de mim. Pois, father, Confederate partition, same dynasty. Claro. Personal diplomacy -6. What? Bom, ok. Já percebi mais ou menos como é que os characters são criados e como é que as coisas se baseiam. To help you further your goals, you will need gold. Among other things, gold plays for buildings, armies, and bribes. Gold is collected passively from both your holdings and your vassals as tax. No-brainer. Larger vessels and more important holdings tend to give more tax, however, money is not all. Certain things can only be achieved by spending the right amount of prestige, or for religious matter, piety. Fuck that. You can see the current state of your gold, prestige, and piety in the bar at top. So, gold, prestige, piety, renown. Isto deve ser outra coisa qualquer. Deixa eu ver o que fazer. Decides por dar jeito por uma razão. Ok. Ah, esta barrita aqui, stress level, yeah. Já encontrei. Boa dica. To help you further goals, okay. Your prestige tells how much respected you are. It can be earned over time by holding lots of titles, for example, or actively, such as by marrying into prestigious dynasties or fighting as an ally in wars. Whenever you earn prestige, you build towards your next level of fame. Higher levels of fame make your characters think better of you. And bring. Whenever you earn prestige, you build towards your next level of fame. Onde é que a gente pode ver o level of fame? The levels are established, distinguished, illustrious, exalted, the more the living legend. Yeah! With a lot of piety, you'll have an easier time interacting with your head of faith. A gente pode ter tipo bué da piety e depois assassinate. Ganhas confiança, confiança, confiança e depois fodes os gajos. Piety can be gained passively from the learning skill and from virtuous traits, or actively from choosing to do religious things such as going on a pilgrimage. You also have a level of devotion which builds over time. Whenever you gain piety, can positive effects on your character. Similar to prestige, some action require you to spend piety, like declaring holy wars, or if you want to create a new faith. Spending piety like this is normal, and characters won't think worse for you for it. Okay. Ben Hammer, Herdan, aí no Funicoca. Sim, 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 eu sei que o Papa nestas alturas era super importante. Não, aquilo que eu estou a pensar é estilo, se tu queres te aproximar dele e trair, a minha questão é, se tu fizeres isso aumenta o teu nível de stress, porque vai contra aquilo que tiveste a fazer até ao momento? Ou é só ganhas stress se for contra os teus traits?
As well as traits, your character can also pick a lifestyle. There are 5 lifestyles, one for each skill. Lifestyles represent what you put in the most effort into day to day, and each one has several focuses inside relating to it. Every focus gives you unique bonus and makes events associated. Click on the lifestyle button highlighted. Ok, vou-lhe mandar então aqui o ban. Pronto, já lhe deu ban. Não, tipo, isso é aqui na chat podes logo fazer ban, até mesmo no mobile, portanto, está-se bem. Bem, lifestyle. Click on any lifestyle to see its focuses. As time goes by, your character will learn lifestyle experience for maintaining a particular lifestyle. When you acquire enough lifestyle experience, you can select one of the lifestyle perks from any of its trees. Perks represent your practicing and developing yourself over time, and offer unique bonus like special traits or unlock lifestyle-specific mechanics and content, such as the ability to start abduction schemes. As an example, the strategy authority, as well as the chivalry focus, all your martial experience. Okay. Which can be used to buy any of the martial lifestyle perks. The perk trees in turn lead to the different lifestyle traits. Se eu clicar nisto ele escolhe automaticamente ou posso... Focus on understanding people and their... Bem, aqui faz-me sentido porque para efeitos do tutorial o gajo Marshall é o que já tem mais desenvolvido, portanto eu diria que se calhar é o melhor. Exato, because of your martial education you gain 30% more experience in this lifestyle. Yeah, faz sentido. A gente pode clicar nisto. Strategy focus, authority focus, chivalry focus. Só não estou aqui a perceber nós temos aqui um focus, mas depois temos aqui a tree, skill tree. Bem, se calhar isto vai passo a passo. Focus on control of your realm, honorable conduct, and the strategies that will win you rewards. Because of your martial education, you get 30% more experience. Strategy focus. Low can win a duel, a fool can win a battle. It takes more to win a war. Certo? Authority focus. To rule is to make all the aspects of the realm move in unison to work together. Chivalry focus. Victory comes not through blood or gold, but honor. Like it? Dread gain plus 20, Martial plus 3, Experience 32 a month. Experience é sempre a mesma. Este dá mais 1 a Martial, 20 Dread. Portanto, as pessoas têm tendência. Control Growth. O que é Control? Control measures the grip that the government has on the population of a county. It's crucial especially for collecting taxes from the holdings. When a county changes hands through war, control goes down drastically, which is a good reason to vassalize the current holder instead. If the casus belli allows, county control can also be damaged by sieges and peasant uprisings. Low control can lead to county corruption, and the primary way of increasing control is the consular task available to your marshal. Portanto, quanto mais controle eu tiver, mais sujeito eu estou a peasant uprisings. É isso? Não, estes podem influenciar o controle. Quanto mais controle tiver, menos hipóteses isto há de acontecer. É assim. Assim que fazes unlock à esquerda, podes fazer unlock à change direita. Ok. Sim, foi isso que eu percebi. Portanto, quanto mais controle, menos hipóteses tens destas coisas acontecer. Já o Chivalry, Prowess is a secondary skill that reflects the character's aptitude in personal combat. A high prowess skill can also perform well both as knights and battles. Damage 100, toughness, ok. Bem, acho que vamos manter isto. Bem, eu. Attraction. Attraction system. You foxy man.
Tem Season, Strategy Focus, Authority Focus, pá, mas isto como é tutorial não vou perder muito tempo e vamos manter isto super simples, portanto, Strategy Focus, isto vai ser um gajo Battle Oriented. Select. Falhei ali em ver qualquer coisa que era qualquer coisa há 5 anos, quer dizer que de 5 a 5 anos eu posso mudar isto, é isso? I understand, this is done. Other characters interacting. Now, having selected the focus, we can move on to the other people. If you're new to this game, interacting with other characters is key. We have many options how to do so. You can right-click on a character portrait, including your own, to get a list of potential interactions such as rearranging marriage or initiating a scheme. Turn to affect another character in some way. Some schemes are personal, whilst others are hostile. Personal schemes are schemes that aim to induce a status between the scheme owner and the scheme target. Okay. Hostile assassination. This is also where you start wars, but let's try something else first. Open your character view, right click on your heir's character report to see the interactions available. Pois, não sei, isso agora só vendo como é que o jogo se enrola. Agora, right click. Try to use... Let's start with the basics, everybody likes gold. Try sending a bribe to your heir. Para que é que vou fazer um bribe ao meu filho? Most of you will bring up a second window which tells when selected, second control, blah, blah. Try to use confirm and send gift interaction with your heir. Ooh, sway. In prison. Brian is your child. So fucking what? Porquê é que isto não dá para ver? Disinherit, denounce. Denounce, dynasty head interaction. Denounce. This will give all members of the dynasty imprisonment reason against him. What is denounce? A dynasty may denounce a member of their dynasty for a cost of renown. Jesus. Isto faz lembrar aquele... Era o Eduardo, o quarto? Ou o que era de Inglaterra? O gajo passava a vida a matar as mulheres. Bom, send gift, como eles pedem aqui. Pays 50 to Brian. Gains 10 opinion of you. Will accept. It is in Brian's best interest. No shit. Sherlock. Send gift. Well done, you have successfully increased somebody's opinion of you. Certain opinion modifiers last forever, like family bonds. Others will wane over time, like the fading memory of receiving a monetary gift. If you hover your cursor over the opinion number of another character, you can see exactly where the various numbers are coming from. Is it due to a marriage alliance, a gift of gold, or simply that they appreciate your honest nature? Received gift 10. And the gift está ali a dizer que vai perder aquele bónus à escala de menos 1.2 por ano. Como é que é, Rafael? Tudo em cima ou quê? Estamos aqui a experimentar este Crusader Kings. Parece-me ser do caralho. Mas vamos a ver. Isto é só o tutorial, para ver se entra aqui nas engrenagens da coisa. I understand. Next, let's talk about your dynasty. As the game goes on, unless your character meets with an untimely accident or a terrible disease, they'll grow old and eventually die. The story doesn't end there. It's only game over if you do not have an heir to your own dynasty. As long as you have heirs of your dynasty, your legacy will live on. When your character dies, you simply start playing a new one, the player heir. Depending on the type of succession your realm has, this is likely to be one of your children, perhaps one that you groomed into the role of a ruler. Your dynasty has its own coat of arms, which is currently highlighted. You can be clicked for more information. You don't need to do anything about this now, but if you want to look at the details of your dynasty later, it can be found here. Oops. The hounds falls before the sword. A gente pode mudar isto? Não. Dynasty head and house head you. House head Brian. Brian? Insignificant! Show previous view. Next. Succession laws. Succession laws determine how all titles and resources are divided between their heirs and character dies. You currently only have one heir, but let's take a look anyway. In some cases, when you take over your new character, you may even find that they are responsible for the untimely demise of the previous ruler.
Open the realm view on the right side of the screen. Open the realm view on the right side of the screen. Military, console, court, intrigue, fraction, decisions. Inspect the succession types. Domain, vassals, Ormond of Inis, vassal, and the knight. Powerful vassal. Vassal! Até já, filho. Succession. As a member of the dynasty, you also have renown, shared by everyone in your dynasty. Renown goes up whenever anyone in your dynasty gets prestige, and it reflects how famous or infamous your family is rather than just you. Making significant strides in your renown will echo down the generations of your descent, slowly increasing your level of splendor as the dynasty head. As the dynasty head, the most powerful member of your dynasty, renown will allow you to unlock dynasty legacies that will benefit all of you. Unlike prestige, renown remains after a character's death, okay? To view the dynastic legacy of the dynasty, click on your or someone else's dynasty shield. Succession law, Confederate partition. By partition, your titles will be divided equally between your children. New titles may be created for younger heirs. Okay. Gender law, male preference. Podemos mudar isto. Fixe. You do not have an absolute crown authority. Aham. Por que é que isto não está aqui? Epá, pessoal, espera aí, só tenho que dar aqui uma interrupção rápida, tenho que atender aqui uma chamada. Espera lá. Só fazer aqui mute.
Já estou aí de volta, desculpa lá. Rafael, Isa, desculpem. Mas tinha que atender a chamada. Agora. Ok. As a member of the dynasty, you also have renown, shared by everyone else in your dynasty renown. Aí está o Brian. Isto é o Brian's opinion. Onde é que está o renown que eu não estou a ver? Opa, ainda não tinhas manifestado aqui, portanto não fazia a mínima ideia. Desculpa lá, limonácidos. Como podes ver, estamos aqui a explorar o tal Crusader Kings. Ainda estamos na fase do tutorial. Making significant strides in your renown will echo down the generations of your descendants, slowly increasing your level of splendor. As the dynasty head, the most powerful member of the dynasty renown will allow you to unlock dynasty legacies. Benefit all of you. Não lá vocês, vá lá. Só gostava de saber onde é que está o renown, o indicador. Não, porque é assim, eu como não tenho 10 ecrãs, não posso estar a ver o chat em tempo real, ou seja, estou a ver apenas no telemóvel. Portanto, o que acontece é, se eu tiver que usar o telemóvel para outra coisa qualquer, o chat desliga e volta a ligar. Portanto, todas as mensagens recebidas até lá, ou melhor, dentro desse intervalo, são apagadas. A música está sempre cá. Eu é que estou a falar. E agora tem as obras. Ainda. Bem, imagino que depois um gajo vai encontrar isto. Marriage! To ensure the future of your dynasty, you need family members. It helps if you are married, but we cannot promise that you will marry for love. Click on your character. Sure. For married characters in your domain, you can set up marriages for betrothals. Qual é que é a diferença? Marriages are a union between two spouses and are alongside the domain wait for an alliance. Spouses may also introduce legitimate heir, can be bred and raised as suitable heirs. And betrothal is a promise of a future. Aha, ok. E not yet an adult. Foda-se. Ok, são os casamentos arranjados. For American characters in your domain. Não, Lima. Eu gosto de ler em voz alta as coisas que é para entrar mesmo na cabecinha. Suck it! For American characters in your domain, you can set up marriages and these rules. Right click on your character, find spouse. Por que é que não posso fazer isto? Ah, só se estiver dentro da minha corte. Ok. Educate Child. Parece-me bem também. Mas pronto, isto é o tutorial. Choosing finding spouse opens list of potential spouses. They hail from courts all over the world. Choosing arranged marriage also opens list of potential spouses, but only with people from the court of the character you clicked. Sure. Your own character is visible on the left, because this marriage needs your approval. Whoever is the liege of the other spouse will appear on the right side, as the union will need the approval as well. Recipients. Okay. Arranged marriage can be useful for matchmaking between your courtiers or for setting specific marriage alliance. For now, find spouse is more relevant for your purposes. There are many factors to consider when choosing a spouse. To help you out, there is a filter available for sorting among things to consider. There are alliance, skills, personality traits, expected fertility. Como é que os gajos me deu isto nesta altura, caralho? Mandei um sino lá fora e depois ficavam à espera. Olha, se o sino bater para a direita é porque ela é fértil, se não... yeah. Some traits are congenital, meaning they might be inherited by your children. Perhaps someone with a trait like that is a good place to start. You can change your selection by clear the characters button in between the characters you are setting up to get married. Nothing will happen until you click send proposal. Okay. Congenital. When you have selected two people for a marriage, you are presented with the details of your union along with additional options as having the marriage be matrilineal. In a matrilineal marriage, children will be born into their mother's house instead of their father's.
Okay. If you're happy with the marriage, go ahead and send an offer. When playing, this action will take a few days, but we'll make it work instantly this time. Sure. Traits. Isso é fixe. Ancas parideiras. Então, mas aqui não é cavalado, foda-se. Um gajo que quiser é assim, ó, te casas comigo ou então invade as tuas terras. Escolhe. Acho que é isto. Vem cá com esquisitices. O caralho! Age difference. Caralho, os pais mais nobres. Maximum age. Aí um gajo não pode escolher, ou seja... Child. Oh, porquê? Porquê? Ai, outros tempos. Bom, definitivamente uma esposa fértil. Healthy, for sure. Religion. Vamos deixar isso em aberto. Traits. Only should have at least one good inheritable trait. Lá, esta parece fechadas. Deixa-me isto. Saxon. Podemos ir à Noruega. O que é isto? A idade? Health, fine. Ok. Fine. O que é que esta diz? Fine. Fine. Todas fine. Descarreguei. Porque eu escolhi o healthy, certo. O que é isto? Diplomacy. Marshall. Esta tem uma opinião fixe minha. Já esta não. É do País Basco. Jimena Fernández de León. Das Astúrias. Está bonito. Debbie. E depois há uma Debbie. Estes nomes estão qualquer coisa. Uta! Bavarian. Portanto, não há aqui provavelmente alguém que tenha... o Raka tem aqui uma grande opinião minha. E ela sabe mexer com a terra. O que é isto? Pretty. Fertility plus 20%. Attraction 20%. Trait is congenital. Parece-me ser fixe e tem uma grande opinião minha. E portanto assim se calhar até conseguimos fazer uma ligação com o País Basco. Vamos lutar pela independência daqui a 1000 anos. True that. Não importa não. Acho que vou escolher esta. Isto deve ser a idade não, digo eu. O que é isto? Católica. Há cá alguma diferente? Não, são todas católicas. Mas pá, o Raka, até porque isto no leito deve ser bonito de dizer. O Raka! Bem, que se foda, isto é só um tutorial. Depois logo vamos. Matrilineal marriage, no. Use a hook. A hook is a general term for a relationship between characters where one can get the other to their will. There are two types, weak hooks and strong hooks, which are acquired in different ways. Hooks can be used to force through many interactions, for example, marriage proposals and feudal contract changes. We'll accept 95% chance. Bora. Greetings, petty king merchant of Munster. I gladly accept your hand in marriage. May God grant us long life and many children, my amicable husband. Most excellent! O Raka é cerveja, meu. Ok, tivemos mesmo um Raka aí, foi? Eu não sei nada da história, portanto. Esta cena dos reis sempre achei bué boring. Já perdi dinheiro. Casamento sai caro, não é?
Excellent. May you live long and happily together. For this tour, I recommend that you use Find Spouse for your son as well. Espera lá, que antes disso, Find Spouse. Já cá vamos a este. Esta basicamente é a mesma. Ai. Isto foi mesmo ganda dibs nas noivas. Foda-se. Ah, estas sociedades sexistas. Se calhar coisa. Isto deve ter aqui a opinion. Não? Não, por acaso não tem. Ah não, devemos fazer. Olha aqui a Glena. Scott! Fucking mate! Comely, fertility plus interact opinion and diplomacy. Parece-me bem para o nosso foot. Temperate, lustful. Tens de quê, puto? Não tens de quê? Will accept mais de 112. Bora. Most excellent. Aí está, já estamos a aprender coisas. É de Coimbra. Isto é que sabias, né, cabrão? Family is important. The player here will always come from your dynasty and most often from your house. In the future, if you will have to keep an eye on your family and their line of succession depending on their succession laws. You might end up inheriting titles along with land and vassals. Not everyone in your dynasty will be landowners, but every plot of land on the map has an owner. Sometimes that owner is you, sometimes it's one of your vassals, and sometimes another realm entirely, and of whom also have more armed vassals. Most titles are structured together in a pyramid-like fashion. Esquema da pirâmide. Most titles are structured together in a pyramid-like fashion. County, Duchy, Empire, making an Emperor or Empress, certo. Eu neste momento sou King. Yeah. Every tier belongs to a title, one rank up the chain, every county is technically part of a duchy, every duchy is technically part of a kingdom, blah blah blah. Note, there are many dynamic names for these titles, as well as your current rulers in charge of the petty kingdom, which corresponds to the duchy tier. There are also barons, the minor rulers of single holdings beneath counts. Okay. Os barões são mesmo low of the lowest. These characters are generally quite minor and unplayable. You do have one, the mayor of Innis. Aí está. Belgas! We say technically because, as a Crusader Kings lets you play with history, there is no way to guarantee that the king is actually in charge of all titles and this kingdom is supposed to contain within its borders. We call this title hierarchy de jure. And if the structure has been broken, it is often possible to declare a war over such territories. If you switch to the Duchy Titles map mode, you can see that as ruler of the Duchy of Munster, the County of Desmond should legally be part of your realm. The different map modes can help give you an overview of the jure title structure of the world. O que é o de jure? Most titles are considered part of higher level title de jure by law. The holder of such higher level titles always has a casus belli to seize control of its de jure constituent titles. For example, a duke might not actually control all of the jure constituent counties of the duchy, but can declare war to seize them. Ok? Um bocado confuso. O esquema de pirâmide só foi cunhado por... mas tu podes... ok. Mas isto fui eu que chamei de Pyramid Scheme. Portanto, o jogo até lá está correto. Change to Duchy Titles Map Mode. Kingdom Titles, Empire. Portanto, eu aqui estou a ver os Duchies, que lá está, depois têm várias coisas lá dentro. Os tais Counties.
Isto são os realms. Shows rules and the realms on the map. Select the realm and see its vassal. Certo. Eu não consigo ver os counties, é isso? Portanto, se eu clicar aqui... Ah, tenho que carregar para ver. Ok. Fair enough. I understand. The de jour tile of monsters consists of 3 counties. Their names should be visible on the map. A tile of monsters consists of 3 counties. Não estou a apanhar esta. Their names should be visible on the map. Tomond. Isto é porque falta isto, certo? Aham, aí está. Monster é isto tudo. E depois... Ok, já percebi. É lá, temos aí um novo follower. Topa Afonso, brigadão e bem-vindo. Estamos aqui a fazer a sessão de tutorial de Crusader Kings. Jogo novinho, acabadinho de sair do forno. Portanto, ainda não há assim muita coisa a acontecer. Mas já estamos a aprender histórias aqui com os nossos comparsas Piromante e Rafa Santos. MMGA, yeah, existe. MGTGM, exato. Olha, eu estava a discutir isso com o nosso mod. Portanto, é a primeira vez que estou a jogar este jogo, ou seja, dentro da trilogia. Portanto, para já quero só fazer o single player, ver se me oriento com as coisas. Pelo que eu percebi, isto é muito mais user-friendly e depois sim partir para multiplayer, porque acho que isto vai fazer valer. Eu, ao fim e ao cabo, vejo isto como uma sessão Dungeons Dragons, mas versão Ruling Kingdoms. Portanto, cada coisa ao seu tempo. Para já tenho mesmo que aprender o jogo e como é que isto se desenrola e o que é, até que ponto é que um gajo pode ir. Depois, logo partimos aí para multiplayer. Portanto, yeah. Para já, não. Ok, Limonácidos. E de lá? Ok, depois voltas a ligar então. Tá bem. Até já, meu. The name should be visible on the map. Ok, these counties are made of smaller pieces of land called baronies. Ah, pois. Baronies é que é a tal coisinha que um gajo encontra aqui. Aí está. Certo? Next. Holdings provide different levels of taxes and levies. Levels of taxes and levies, as well as buildings that you can construct and upgrade depending on the holding type. It's not very important that you build right now, but we suggest you start by upgrading bastions and curtain walls. Click on your capital holding, Lumenich, and order the construction of the building. Que está aqui embaixo, Lookout Towers. Ok, não há assim muita coisa para já. Construct new duchy building. Levying grounds. O que é um levy? The bulk of most armies made up of levies. Ok, já percebi. É tipo a polícia lá do sítio. Lookout towers, high tents, bashing curtain walls. The first step for any respectful fortification director passing curtain walls. They do a decent job of keeping enemies and rioting peasants. Ah, porquê? Porque os peasants estão fora, né? Como é óbvio. Not cool, mon! Tax dá mais 0.2, não parece ser assim um grande increase, mas não tenho a noção das grandezas aqui, portanto, bem, mas bora, isto é tutorial. E agora, Bastion Crown, the first step for any respectable upgrades. Portanto, Strike Bailey, Altar, second Zwinger. Zwinger! Que é o Zwinger? When enemy army manages to break through the outer walls, they will unwittingly be funneled into the Zwinger. Killing fields. Ok. Nós podemos escolher qualquer um? Ou isto tem que ser feito sequencialmente? Não está muito claro. A mim faz-me sentido que isto seja sequencial, mas... Replace building. Isto não é muito claro.
perceber o que é para fazer aqui ao certo, confesso. Ah, já estou a perceber. Isto aqui são vários tipos de construções que a gente pode fazer dentro de walls and towers. Ok. Portanto, nós queremos fazer o Bastion and Curtain Walls. Este é o Bailey. Ok, já entendi. Portanto, a gente vai fazer um upgrade. All done, it will take some time for the building to be ready. It was built in a day. You mean Rome, right? Chiteiro. Não, isto é o tutorial, é que está aqui com speed up. Every holding provides taxes to their holder. If that holder is a vassal, they will also pay taxes to their liege. Taxes provide their main income of gold. Obligations can affect how high or low these taxes are. Times of war also affects the level of control in the county, which in turn affects taxes. Vassals. As ruler, you're likely to be the liege of at least one vassal. There are rules within your realm who have sworn fealty to you. Vassals supply with money tax and soldiers' levies. It's possible to both be a liege and vassal at once. Como? Se nós somos o liege... Ah, podemos ser o... Podemos ser o next in line do rei e vamos suceder. Ou seja, se tivermos, por exemplo, o nosso descendente agora neste momento é um vassal e um liege ao mesmo tempo, certo? Ou então os nossos vassalos é que são lieges do Baron deles e que têm os counties. Bom, vamos abrir isto. Ok. Como é que eu fecho? Ah, com right click. Ok. Here's a list of your current vassals along with some additional information about them. At the top of the list, the ruler of Ormond, whose land you can see on the map. Here. Aí está. Earldom of Ormond. County tier level. Go there for an overview of things, such as vassal's current opinion in your view, whether they are considered a powerful vassal or not, the levels of tax and values they are currently providing you with. Este gajo não tem uma grande opinião minha, é uma impressão minha. Portanto, mas é um powerful vassal. Vamos ter que andar a fazer aqui briberies. It's worthwhile keeping your vassals happy. This keeps them out of schemes and factions against you. Pois. No matter how mighty a ruler your character is, if your realm unites against you either to dispose you or through war just to murder you while you sleep, your reign is bound to be cut short. Serving the council making their opinion extra important, as they will be trusted with consular taxes. There is a limit to how many vassals you can comfortably be in charge of before your realm becomes unwieldy. Going beyond this vassal limit affects tax and levies, of course, provided to you. This doesn't matter for the tutorial, but when you start to build your own kingdom, be mindful of growing too fast. So you can grant lower ranking titles away to your vassals. Sometimes you can even create new higher tier titles to consolidate the power in an area and titles under it. Cool. Portanto, basicamente, é trabalhar os tachos. Se não existe o título, a gente vai criar um então para vocês, só para ficarem felizes e contentes. É quando metem um tug a gerir um território, vem logo o tacho de cima. Certo. Your realm is the complete body of the land titles that you own, including the areas held by your vassals. Right now, for you, it means the counties called earldoms due to your Irish culture of Doman and Ormond. Então é Desmond, não é? Já estou um bocado perdido, porque eu iria jurar que nós tínhamos 3. Né? Os nossos vassalos e nisso. Ah, ok. O Realm é Ormond e Tomland. Ok. Ainda estou assim um bocado confuso em relação aos títulos em si, mas. Isto depois com a prática acho que vai lá tudo ao sítio. Your realm, ok. When domain is used, we are instead referring to the land that you own personally, without assaults. Tomland. Ok. Some things that happen will only affect your domain, while other things will impact your entire realm.
the Duchy or Petty Kingdom of Munster. Ok. Estou a perceber. Note that there is a limit to how much land you can hold personally before you start incurring penalties. The domain limit. Domain limit? 1 de 5. Ou seja, quer dizer que eu neste momento só posso controlar 5 destes. Portanto, se eu controlar Thomond, Ormond, Desmond, Ossory, Leinster e Dublin, então já começo a ter problemas. Já são 6. When you go above your domain limit, it can be a good idea to use the grand title interaction on characters you are friendly with, making them your vassals. As you have no spare titles to give away, you cannot currently do this, but you would otherwise find it in the character menu visible when right-clicking on a character. Como é que eu vejo os títulos que eu tenho disponíveis? Managing a realm is a lot of work. As a ruler, you have the help of your council. These can either be vassals, members of your court. You can act as your trusted advisors. There is one corresponding to each area of skill. Married rulers will also have their spouse assisting them. Ok? Isto é o council, isto é o military. Aí está o Raka, nossa mulher. E onde é que está a mulher do nosso filho? Cadê? Cadê o nosso filho? Porquê é que ele não está no council? Councils can be set to work and they all do different things. You can change a councillor task by clicking on the button near their portrait in the council view. Being a council prestigious position, powerful vassals will expect to be chosen for it and will be unhappy if left out. I understand. Schemes are long-term goals aimed to another character. They can have hostile goals like murder or abduction of your target, or be more wholesome, such as befriend scheme. Open the intrigue view. Inspect the schemes tab. It should be opened by default. Hoax and secrets. No hostile schemes in progress. Personal schemes. Discovered secret schemes. No schemes discovered yet. A good time to use a scheme might be when you find the line of succession not being as clear as cut as you'd like. One way to go ahead is simply remove the competition. Quietly and with no witnesses. Murder schemes come with a risk of discovery. If your attempt goes awry, it will make a character unpopular, especially within your target. No shit, Sherlock. The sway scheme is made for increasing the opinion someone has of your character. Let's try it. Open the council view, highlight it, right-click on your court chaplain, your bishop, and choose Sway. Attempt to sway. Minha diplomacy, se tem ajuda da minha esposa, isto vai ser tranquilo. %62% success rate. 19 months. Porra, 19 meses? Isso é mais de um ano para isto acontecer. Mas pronto, vai dar 25. Excellent. Once set in motion, your scheme will slowly progress over time. Time before conclusion is reached will vary, depending on its success chains, which can be affected by relevant skills. In this case, it will by diplomacy. Rest secrets. If you catch someone trying to commit murder, it's probably in their best interest to make sure you keep it quiet. You can also blackmail them to gain a hook. Hooks represent a favor you can call with a particular character, encouraging or forcing them to do your bidding. As you play, you'll find many different ways to gain and use hooks. When you start playing, experiment with it. Yeah, não tenho nada agora.
This weak hook can be used for a number of things. One is to increase the obligation set by a feudal contract. Feudal contract got your vassal list. Well, feudal contract. You may notice that some interactions are not immediately visible. This is because when you have many interactions available, the character interaction menu only displays the most common ones. Click more, okay. War is an essential part of Crusader Kings. There are a lot of concepts to cover, but for now let's touch briefly on some of them. So the most important things in any war are the battles, which are fought by armies. Most of your soldiers will come from levies, but you can expand your army by employing men-at-arms. If things get really tough, you can also hire mercenaries, provided you have the goods. When a war starts, you'll be able to raise your armies from the screen via the Raise All Armies button. Rally points are mustering grounds for levies and men-at-arms that are the only legitimate reason, casus belli against another ruler. There are various ways to obtain a casus belli. You might have the jure titles that make you the rightful liege of your target, you might inherit claims, or you could pursue holy wars against nearby infidels. Although these are most common, there are dozens of different types of casus belli for you to discover and use as you play. The easiest and most straightforward way to acquire claims is to use fabricate claim on county. This is something your court chaplain sees too, through one of your consulate tasks. Caramba, até podemos mentir para arranjar uma guerra. Está-se bem. Screw seems legit. Soon, we'll let you unpause the game. There are just a few things to go over first. Firstly, it's important to know that there are 5 different speeds available for you to play at. Press keys 1 to 5 to switch between them, and you will be able to pause or change the pace whenever you want. Secondly, for certain important events, the game will auto-pause for you. There's nothing wrong with playing at lower speeds, increasing the speed when things are quiet or slowing it down when you go to war. Generally, we recommend you pause the game when inspecting the menus or when you are faced with tough decisions. The wire is still good, so the new events will occur on screen letters of the sun shall appear. Now, as a first act, let's remind your neighbor, Earl of Desmond, who his rightful liege truly is. If it happens to expand around, so be it. Lucky! Using the character interaction system that we went over earlier. Não, não era isto. What? Ah, tem que se assinar primeiro. Isto vai custar leadership, prestige. Let's set declare the war. Next time you should rally your armies. The button has appeared. Military declare. Então os exércitos. Essa. Left click on the area on the map and right click on the area you want to go. So for now let's tell it.
As armies are moving, it's probably heading to battle, and it's going to be a head-on encounter with other armies. Or a start of a siege. Battles will happen automatically if two hostiles cross paths. Similar sieges occur when you place an army on an enemy holding. This is a good time to unpause the game if you haven't done so yet, otherwise time stands still until your arms will not move. Wedding celebration. With my marriage with Union Haka, the realm expects you to throw something extravagant wedding celebration. It is well within my right to collect royal aid duty as part of this, but some may consider it tasteless too. You gain 75 gold, you gain... Prestige parece-me melhor. Já percebi, já percebi. Estava só ali a ver o que é que se poderia... Para onde é que a gente poderia enviar. Havia ali outras duas localizações. Agora, está a decorrer, eles estão a caminhar, claramente. Battle of Trolley. The outcome of battle between two armies depends on a number of things. The number of levies both sides have, which if any men with arms, all the terrain you're fighting on. More details can be in the combat view. Click on your fighting army to open it. Eu dei clique no meu fighting army, certo? Defender. Acho que esta quase irá vir. Não sei se isto um gajo tem que... isto meteu pausa por causa do evento. Ok. Boa, boa. Obrigadão. Isto. Your army is attacking an enemy holding. Click on the highlight icon to spearheads. Highlighted icon. O que passa? Find out how it's going. You need to win sieges to win most wars as they increase your war score. Whenever a siege is won, it takes a few set rounds of attack. It will become occupied, changing its regular look on the map to a striped one. Shows those occupied holdings as you call it on the map is green, holdings that you have occupied have green stripes. To get an idea of who's winning the war, you can always look at the war score in the lower right corner. It goes from minus 100 to 1 or loss as well as territory. 100 score, you can force the other side to accept your peace offer. All wars end in 1 of 3 ways. Victory, white peace, defeat. White peace is 1 of 3 possible peace offers. Sometimes both sides will agree that the war is no longer worth pursuing. With a white peace, the attack will typically lose some of piety or prestige, but far less than humiliating defeat. Portanto, agora tenho que dar pause. Estão a fugir para o mar, é? Falta. Leva o seu tempo. Onde é que eu vejo... Ok, os dias a passar estão aqui. Isto tem... Acho que assim se calhar é capaz de ser o ideal. Vou ali para a retaguarda. Então, mas isto é o meu território.
Estou a tentar conquistar aquilo, é isso? Vamos cá aumentar isto para ver se o siege acontece mais depressa. O que é que está aqui a passar? Os gajos não vão conseguir fazer siege. É isso. Ok. Estamos no inverno. Portanto, este siege... Não sei, mas deve ter o seu impacto. Valuable hostage capture. I took care of Mandrake's son. Ah. You are now able to use enforced demands on the enemy ruler. Right-click that character and select Offer Peace. Or click the war score to open the same menu. Offer Peace. You gain contest county, Earl becomes your vassal, allies share. Não sei se gosto muito que ele seja meu vassal. Normalmente não é boa política. Allies share 400 based their contribution, increases the premium instead of based on their contribution spent. You gain 40 fame. Fame não é prestige. Greetings, my blessing upon you and your house were much grateful than I imagined. In order to put an end to this bloodshed, I will comply with your demands. You gain contest county, Earl of Desmond become a vassal for you. Let's share it. So be it. You experience what it's like to make it through an essential part of the game. From now on, we will stop the two lessons appearing. You will, however, will be able to get some advice if you open them when they pop their alert at the top of the screen. In this advice, we will elaborate more on the important things you encounter. Und? However, you'll get some advice if you open them when they pop their alert top of the screen. Crusader Kings has many concepts and terms that you can learn about. If you find yourself wondering about a game concept, you can open the encyclopedia, follow the highlighted UI. See how to do this. 3 lessons of game. Highlighted UI. What now? There are many things you can do now that you have dipped your feet into the essentials. Crusader Kings is about setting your own goals. If you have suggestions, we recommend you try and become the Queen King of Ireland. War is the only way. It's not the only way either. Portanto, pelo que eu percebi, agora o tutorial acabou e posso seguir o conselho deles e experimentar ser o rei aqui da Irlanda ou começar um jogo novo. O que honestamente estou mais tentado a começar algo de zero para realmente perceber de onde é que isto vai e para onde é que vai. Ou como é que para onde é que vai. Mas pronto, aprendemos a ganhar vassalos, casamentos, guerra, fazer bribes ali na corte. Começa a reconquista. Eu percebi. Mas lá está, tipo, acho que não estou muito para aí virado. Queria mesmo começar um jogo novo. Portanto, acho que vou fazer por aí. E agora devia ter que fazer Disbanded Armies porque acabou a guerra. Pelo que eu percebi. Portanto, é isso. Switch Character. O que é que isto faz?
Switch character é a mesma coisa que começar um jogo novo, é isso? Ou tem que fazer. É que a Exit Game parece-me que vai mesmo sair para o Windows. Se eu fizer aqui Switch Character. Como é que eu posso escolher? Open for multiplayer, random character, não. Aham. Posso escolher mesmo? Não. Ah, posso. Ah, já estou a perceber. Ah, ok. Ué, vou só fazer aqui uma breve pausa para ir ao quarto bem e já volto. E bora. Então vamos a isto. New game. Players rule in 1006. Fate of England, The Challenges, The Great Adventures. Ok, Adventures parece bem. Wrath of the Northmen. Iberia in Pieces. Começar aqui na Tuga. Throughout Europe, families fight and scheme for power. A lot of land lies disputed as battles are won and lost and dynasties come and go as the rulers are outmaneuvered. King of old are being replaced while newcomers reach for the stars. Which will you be? Isto muda? Muda. When Charles King Edward the Confessor died, it plunged England into a succession crisis. 3 men attempted. Wilson Victor's. Só isto que eu não estou a perceber, né? Game rules, difficulty, multiplayer, gender equality. Mongol Invasion. Bem, acho que isto não é para mexer. Para já. Só não estou a perceber. Neste momento só podemos escolher um destes, é isso? Porque a minha ideia era que podíamos começar... Play as any ruler. Não faço a mínima ideia do que é que isto a fazer. Battleland. Aham. Aí vamos fazer a conquista de Portugal ao contrário. Charles King Garcia. Isto é o nosso Afonso Henriques. As minhas lições de história são péssimas, portanto. E cadê as Américas? Ia como caraças, não só para esta confusão aqui que vai na Ásia, meu. Honestamente, estou tentado a começar aqui na Noruega e...
Marchar até Roma e limpar o Papa. Impassable terrain, ok? Porquê é que há um que diz Impassable terrain e o outro diz o rei? King Eric, Svend, Chieftain. Bem, vamos começar aqui na Noruega. Catholic Norwegian. Espera lá. Isto não parece bem. Espera aí, posso fazer aqui back? Exit main menu. New game. Bem, vamos começar, se a gente puder começar aqui. Aqui, como ainda não houve invasão, o mapa já está ligeiramente diferente. Ia com caraças. Honorable adventure. Ok. Trusting. Diplomacy +2. Intrigue -2. Opinion of Leech. Opinion of Vassals. Hostile scheme. Success chance +15. Portanto, somos um bocado. Como é que se diz? Naive. Sadistic. Can use hostile schemes against their own children. Não parece. No player here. Player here is the character that... Honest. Opinion of deceitful characters -10. Brave. Likelihood of dying in battle +100%. She said. Patience. Chaste. Temperate. Não parece bem. Arbitrary. Stewardship. Não sei. O que passa? Vengeful. No player here. Greedy. Shy. Nope. Tantas escolhas, minha Nossa Senhora. O que é que isto quer dizer no player here? The player here is usually the same as the primary.
Ok. Patient, gregarious, balance +2, personal skin power, zealous. Arrogant. Paranoid. Os gajos nestas alturas eram cada tiro, cada melro. Não estou a perceber se eu consigo. Lazy. Bem, que se lixe, bora com este. Honest, lazy and brave. Brave and lazy at the same time. Portanto, onde é que nós estamos? Ah, aqui em cima. Education. It looks as if your hair has no guardian. Without the proper education, they will get poor skills and random traits. To find a guardian for her, we should use the educate child interaction on them. This will make them their ward. You want to find a highly skilled character to educate your hair. We recommend that you look for a guardian with a higher tier education trait. If you're not going to take risk, you can educate the hair yourself. You generally want all your children to get a good education, but if you have children you don't particularly care about, such as your 4th and 5th child, you can always assign them to your vassals. Well, educate child. E espera lá, eu tenho 5 filhos. Foda-se. Então isto não dá para fechar. Ok. Espera aí, eu não estou a perceber muito bem este esquema. It looks as if your hair has no guardian. Without a proper education to find a guardian for your hair, you should use the educate child interaction on them. This will make them their ward. Who's going to sound to educate a child? Ah, portanto, como nós somos neste momento o único personagem, só nós é que podemos educar. É isso? Firstborn child. No lifestyle chosen. Diplomacy and honesty, they don't go well together.
Authority Focus, acho que é isto. Vamos unir o norte. Ok. You have not married. Vamos lá à procura de uma esposa. Dá um caramba. Bem. Fertile, for sure. Healthy, it's important. North Germanic Group. E acabamos de começar a limpeza das raças. Veja se está bem, está. Inheritable. Miroslava. Relevance. Esta Sami interessa-me. Just. Generous. Parece-me bem. They considers as hostile. Então, mas se houver casamento já não, certo? Quick Diplomacy, Martial Stewardship, parece-me bem. Humble, fixe. Lazy. Estamos bem. Gluttonous. Ambitious. Não sei o que é isto do Craven. Lithuanian, não. Melancholic. Então quer dizer, ela ganha isto tudo e depois perde. Parecem-me ser opostos um do outro. Health Moderate Penalty. Foda-se. Está bem, está. Saraka não parece bem. Ih, que é isto? 42 Pomeranian. Pá, eu quero unir o norte, portanto tenho que arranjar mesmo uma esposa daqui. Nem gajo pode ver. Vamos perceber qual é, a diferença de Norse para Norse Germanic. Ok.
Bem, acho que vou mesmo fazer aqui com a soda. Vamos lá ver o que é que isto dá. O gajo também se pode casar várias vezes, imagino. Ih, mas este tem swordship muito fraquito, meu. Que ganda bajoras. Pois, mas este tem um melancólico. A gente não pode mudar isto. Bem, acho que a Miroslava é capaz de ser a melhor. Tem stewardship 17, portanto... 57%... Caramba. Bem que se lixe. Vamos ver. É mais 50%. Menos mal. O que é isto? Issues. 4 issues. Suggestion. Fabricated claim on Yamfir. The neighborhood is both rich and prosperous, but you cannot conquer it without the cause belly. Sending your court chaplain or realm priest fabricating a claim will give you the justification you need to go to war. Ok. Claimants. There are 2 claimants. Implicit claim. Como é que isto fazia? Era... Council... Court chaplain or realm priest. Mas eu não tenho... Eu não tenho isso. Spy Master. Guild. Cool. Os gajos não têm grandes opiniões da minha parte, portanto... Também não tenho ouro. Spend your realm. Como é que está o nosso exército? 300 levies, 5 champions, ok. Court chaplain counselor in charge of religious spiritual affairs. Fates in the lay clergy doctrine. Fates with the theocratic doctrine have far more powerful and troublesome realm priests instead of... Huh. Chancellor Stewards. Your god, the eagle deer. After does not endorse you, you should ensure that he has a positive opinion, otherwise it will levies. If his opinion views that you might start interfering with your affairs. Okay, let's try Swain. Se não for isso, we'll accept.
Mas eu não tenho assim tanto dinheiro para gastar nisso. Não parece que vá pôr este gajo em cargo. Vamos fazer sempre gift que se foda. E agora vamos tentar fazer o sway. Fechar isto. Ok. Take concubine. Espera lá, o quê? You are currently under the same number for someone of your rank. Take some concubines to negate the prestige penalty you are currently suffering. É boa ideia fazer o Spy Master a nossa concubine. Keep your enemies close and your enemies friends close and your enemies closer. Chance of children medium. Children of this part will be born into house thrones. A cena aqui é, eu preciso Court Chaplain or Chief Realm Priest. Mas nós não temos um Realm Priest. Como é que a gente ganha um Realm Priest? Não. Merda. God damn it. Espera aí, quem é que eu sou? Trondheim. Ok, fixe. Yeah. Parece-me bem então a concubina ser o nosso Spy Master, não achas? Não, meu, eu quero mesmo é levar estes gajos até Roma e despachar o Papa. Esse é o meu objetivo. E depois vamos para o mundo muçulmano. E depois vamos para a Ásia. Sempre para aviar cartuchos. Até não haver mais religião neste planeta. Estes são nossos vizinhos. Primary Hay, Spouse. Oh, os gajos até curtem de mim. Espera lá, quem é que não curte aqui? Quem é que são os meus vizinhos que não curtem de mim? Os gajos não estão muito famosos. Isto é um puto, meu! Aí eu vou dar tanto nas trombas. Os gajos também curtem de mim. Os gajos nem por isso. Bem, mas tenho que passar. O gajo não curte de mim porque a mulher curte bem de mim.
Ui, ui, ui. Bem, mas acho que vou despachar estes gajos primeiro. Choose a cow's belly to use against a level of fame is less than exalted among men. You gain the contested title. If you enforce your demands, you seize all titles within the realm belonging to the Jews. You may only attempt one invasion war against the kingdom tier per lifetime. Ok. Cost 2000. Nem tenho isso. Cost 50. É? É isto? Defender. Isto não tem muito cruzadas. Nadinha. Estou a perceber este cost. Piety. Count the title rank below a 2 key above. Não sei se estou a perceber aquilo que eu estou aqui a fazer. Mas vamos lá declarar a guerra, se for dar. Não sei se isto vai correr bem ou não. Vamos lá ver. Yeah, já me casei! My serene husband, acabei de ir para a guerra. Ai, não é que foste meter. Isto está a andar? Está. Espera aí, o que está aqui? Potential battle in 25 days. Caramba, pô, os gajos de repente mexeram-se, foi uma coisa parva. Ok, ganhamos esta batalha. Will be dismissed. Os gajos têm mais levels que eu. Mas têm mais champions. Portanto, agora está a ver aqui o Siege. Mas
steward half has been wounded, his flesh has contracted foulness and swelling. If the right kind of tool is administered, it is merciful, it should make it. There's nothing that can be done. Espera aí, isto é o gajo daqui? Yep. Wounded Marshall. Se não há nada que se possa fazer, o que é que um gajo faz? Siege will progress because the besieging army is smaller than the garrison. Não sei. War started 4 months ago. Não sei se estou a perceber isto. Trondheim, located in Trondheim. Ecstatic peasantry. The peasants in chief of Trondheim are in a good mood. The harvest is bountiful, the roads are safe, and the villagers are telling nonsensical stories of cows producing honey, land, and milk. The peasants are praising me for their fortune and have a delegation carrying gifts. They need their supplies more than I do. Against counting investment for 10 years. Os gajos que mantenham isso. Quero a população em toda feliz da vida. Isso é que se quer. Eu estava também a perceber será que devo... O que é isto? Raiders. And death. The blackness spreading over skin in London. Pá. Como é que eu faço cancelar isto? Deixa-me lá. Não estou a perceber muito bem como é que esta coisa se processa, porque... Vamos lá, accept. Certo. Vamos lá, accept white piece. Olha, vou deixar isto rolar. Scheme. Ok, este é o scheme que está ativo. Construct new building. Palisades, construct, não posso. Falta git. O que é isto? Garrison. Git. O gajo ganha dinheiro através dos impostos, certo? Portanto, eu não sei até que ponto é que um gajo deve ficar assim um bocado passivo na coisa e aguardar que o dinheiro continue a surgir. Porque, tipo, eu agora não estou a perceber como é que eu paro esta batalha sem ser com surrender. Não dá, certo? Foda-se, vais pagar, vais. Eu se calhar já fiz merda em ir lá para a batalha, mas... Até porque estamos... Vamos ter mais um puto. E agora este também não faz progresso. Portanto, ficamos... No quê? Não sei se estou a perceber muito bem o big picture nisto tudo. We can declare wars. Endorsed by a Godi. Mas temos aqui o scheme. Ainda falta. Mas agora já está a gostar cada vez mais de nós.
Portanto... Pera lá. Deixa-me pôr isto no pause. Só para poder ver o que é que eu estou a fazer. Ele ganhou o trait Pregnant. Onde é que eu vejo isso? Cadê, mané? Pregnant, aqui está. Progress -2, menos vagas do Child. Lowborn. Portanto, eles ainda nos consideram male dominated, theocratic, ritual salvador. Isto tem tanta coisa para um gajo explorar. Convert to faith. Estava aqui a ver se havia possibilidade da gente poder mudar isto. Intermarriage may still happen. Holy wars can be waged. Ok. Nós somos honest e just também, portanto isto até diria que será um casamento todo XPTO. Bola para a frente, vendo o que é que isto dá. Estes gajos também não avançam, eu não sei o que é que está a passar aqui. Tipo, na minha teoria, estes gajos... The way of the sword, the endless flash of metal on the caving of armor and the sting of sweat is a dance that is familiar as is exhausting. To have my sword attack, dodge, defend, repeat. Maybe it will do me good to practice my skills with it. You gain 75, you gain martial lifestyle experience. Hum, 70% parece-me fixe. Até porque vou ganhar mais prestígio. Mas isto também é o norte, portanto eu acho que isto se calhar vai haver bastantes batalhas mano a mano e vai se definir assim, one earl against the other. Bora! You live by the sword, you die by the sword. Temos que continuar a avançar, não está lá, temos um puto. Vamos parar aqui, o que é isto? Bishop endorsements. Your character's fate make it so that you have a realm priest on your council. These bishops hold immense power and are more willing to share it with you. Your bishop provides you taxes, levies from all temple holdings in your realm. They give you is depends their opinion of you. Being disliked means that you'll not get anything, blah 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 blah. Some give interactions, sway scheme. Okay. If everything else is way, arranging an unfortunate accident. Adoro isto. Aham, era aqui que estava. Isto é o símbolo para... Ok, eu pensava que aparecia aqui a dizer Realm Priest. Ok, mas nós já estamos a fazer o nosso trabalhito com este gajo. Portanto, bom. Learning Average. É lá, este gajo tem grande diplomacy. Chancellor! Portanto, para já precisamos disto. E nós estamos a trabalhar nele. Ainda falta. Primeiro gostava de saber se isto realmente um gajo vai... Não é? Vou tentar jogar mais logo. Como assim? Também vais instalar aí, é? Plus 1.0 a day. Quer dizer que a gente está a ganhar isto? My son! Who will become my child and what shall I call you? May you grow strong and be wise, my son. No immediate effects. O que é isto? Ok, isto é o cenário do puto.
After you, after an ancestor, não. Acho que é fixe se ele tiver o nome dela. Para tentar manter ali as ligações no futuro com o país. Parece-me fecholas. Isto basicamente é o dizer ok, pronto, já escolhemos o nome e aquilo que é forte. Boa, boa. Mais um convertido. Qualquer dia jogamos isto online os três. Portanto, para já está tudo positivo. Nós estamos a receber é muito a mal dinheiro. Precisamos ganhar mais, mas isto imagino que a gente ganhe mais em tendo mais territórios. Portanto. E já agora, se este está a ser positivo, quer dizer que este também. Eu já posso construir esta. Se meter aqui pause. Não podemos construir porque está sob siege. Walls intact. Garrison normal. Code location select holding. Não. Só para. Quando está siege a gente não pode escolher. Se eu fizer isto, assalto forte não posso. Walls, vibration assault, not enough soldiers. Ok. Quem é este? Espera aí, deixa-me lá ver a minha família primeiro, que ainda não percebi muito bem. Eu tenho pé de putos. Isto é o mais novo. Isto é o que vem a seguir, é isso? 6, 5, 4, 3, 0. Ok. Portanto, este então vou pô-lo a aprender com a nossa Secret Master. Ai, ele é paranoide. Acho que já me lixei com isto. Desculpa aí, foi ele. O Fusa também foi ele que, aliás, me começou a falar do jogo e depois, à medida que ia descrevendo mais e mais, começou-me a aliciar também. Porque realmente isto é uma maravilha. A quantidade de coisas que um gajo pode explorar. E pá, eu não sei se quero uma paranoia. Não sei se quero uma paranoia a tomar conta do foot. Espera aí. Não, cliquei no errado. O que é mesmo é isto. Educate Child. Não? Vou fazer ao contrário, portanto. Se for que é o meu council. Tenho Heal, Spy Master, tenho Shift versus primeiro level, which is Jarl. Se deixam-me experimentar a ver o que é que isto vai dar. Educate Child. E agora ela vai tocar tomar conta do Toronto. A nossa concubina está a tratar então do segundo filho. Parece-me bem.
Entretanto, o nosso God está quase a mais um. Quase. Estamos com 20, mas agora não podemos construir garrisons. Can declare wars. Ok. Aí está. Endorses you. Certo. Portanto, o que é que este gajo podia fazer? Appoint as court physician. Estou a ver o que é que a gente ia ganhar com isto. Click to open barbershop. What? Arrange marriage. Ok. Não é isto que eu queria fazer, no entanto. Como é que nós fazia aquilo? Já não aparece. Pá, isto é interessante como ainda falta. Eu acho que vou fazer aqui um send gift. Estou a pôr aqui no Sway Scheme. Ok. Só posso ser um por enquanto. Ok. Não, aparentemente não dá. Se eu puser o gajo a tomar conta de um dos putos. Nosso Chancellor, parece-me bem. Content atheist, bora, precisamos de um puto assim. O nosso Gaudi não está a dar endorsement. Chegamos a 0. Pois, eu acho que isto se calhar foi um erro. Ir logo para a guerra. Se agora estou curioso para ver como é que isto... Lessons from the past. Though I surely see many battles before I meet my maker, my library holds tales of war of unknown lifetimes. I have recently acquired the tome of the great Caesar Constantinople, as well as the time-worn scroll written in some ancient language. You gain 10 stress because you are lazy.
Monthly attrition. E a gente ia fazer isto este tempo todo. Oh, que caralho. Ah. Pá, não estava à espera deste real-time strategy moment. Bem, mas vou só resolver isto e depois vou abalar-me. Porque... Aí está, já bombou. The Realm Priest endorses you. Valuable hostage capture. Your forces took the full chieftain and 100 hostages capturing. Fabricate claim. Era isto que eu queria há bocado. Ih, então pera lá. O que acontece na dungeon? Honestamente não sei. Let's negotiate release games soon for 10 years. Este gajo está... Seduce não. Pá, eu sinto que tenho que mandar uma resposta... Este gajo acabou de fazer um raid e... Ai, vou-te matar. Vou-te matar a tua... Aí não conseguimos. Possibly becoming soulmates, certo? Não. Espera aí, várias coisas estão aqui a acontecer ao mesmo tempo. Defeat Battle of Unidades. Há aqui uma coisa que eu não estou a perceber. O que acontece aos exércitos agora?
Hostile Army. Não estou a perceber o que é que está a passar aqui agora, confesso. O que aconteceu ao meu exército? Being raided. Fabricate claim. You have no claimants. Sending your fabricating a claim on it will give you justification you need to go to war and take the title for your own. Portanto, se eu vier aqui... Como é que eu mando este gajo fazer um fabricate claim? Religious relations, fabricate claim on county. Ei, capturaram um filho meu! Estás a brincar comigo. Bem, mas eu soltei o outro. Espera aí, eu entretanto posso então... Ainda não. Porra, é preciso dinheiro como o caralho para construir coisas. Não sei se estou a perceber esta cena. O que é isto? Ok, este gajo está a fazer o Fabricate Claim. Ok, bem. Vou ter que parar por aqui. Tenho que fazer jantar e tudo mais. Depois voltamos aí daqui a 1h30 para Retro Session com o Mega Drive e continuar a aventura do Echo da Dolphin. Portanto, agora em relação a este jogo, pá, sim senhor, isto é viciante por causa de precisamente tens um mundo inteiro de opções à tua disposição e um mundo inteiro literalmente para poder conquistar ou fazer seja lá o que quiseres. Para já recomendadíssimo. Mas pronto, por agora é tudo. Pessoal, até logo ou até já. Peace!